Olá, pessoa de luz, que alegria te encontrar por aqui. Eu sou Andresa Amorim, esse é o canal Alma Luz Tarô, trazendo mais uma leitura de múltipla escolha, onde você sabe, você escolhe uma das opções que mais se conectar com a sua energia e aí acompanha aquela leitura. Você pode escolher mais de uma ou direcionar cada uma delas para uma pergunta que você tenha ou para uma área da sua vida, tá bom? Então as opções de hoje são a ágata rosa, pink, a ágata verde e a ágata roxa. Vou deixar um pouquinho assim para vocês escolherem. Podem ir escolhendo. Já sabe, tem a minutagem na descrição do vídeo, então você pode ir direto para a opção que você escolher, tá? Então, opção de número 1, ágata rosa, opção de número 2, ágata verde, opção de número 3, ágata roxa. E a gente vai começar, então, para a ágata pink, ágata rosa. Vou deixar aqui de uma forma que você consiga ficar olhando bem para ela. Acho que tá legal, tá bem visual, né? Vamos embaralhar um pouquinho mais aqui esse baralho. A nossa mesa que já foi preparada, esse ambiente que já foi todo preparado. Opa, olha essa bagunça. Tá bagunçado. Ou minha mão que tá mole, não sei. Olha. Que bagunça. Pronto. Prontinho, também se cair virado não tem problema, eu não considero carta invertida, eu considero a posição que cai o arcano, seja ele maior ou menor, o que me importa é a posição que ele vem, tá bom? Então vai pensando aí, aproveita, curte, comenta, compartilha, se você não gostar depois você tira o like, mas já coloca lá, porque depois se não gostar você vai lembrar de tirar. E às vezes a gente assiste e na correria, mesmo gostando, não dá o like, né? Isso faz toda a diferença pra gente, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. 9 de paus. Tá vindo de um cansaço? Tava vindo de uma situação que você não tava mais suportando? As de copas. Parece que as coisas já estão mudando, né? Nós vamos tirar 6 cartas aqui para analisar, tá? Ver se isso que eu tô já falando já tá fazendo sentido para você. E o pendurado. Então vejo que você vinha aqui realmente numa situação que estava já insustentável, a ponto de você não estar aguentando mais fisicamente, né, de não ter energia, de não ter vontade de fazer mais nada, porque estava muito sobrecarregado. Então é o momento de você analisar o que você está pegando para você que nem é seu, né, que responsabilidades, que trabalho você acaba falando, não, deixa que eu faço, não, tudo bem, eu faço, e vai dizendo sim, 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 e vai se enchendo de trabalho, vai se enchendo de responsabilidade. Lembre-se que a sua maior responsabilidade é cuidar de você mesma. Quem está cuidando de você? Né? Você tem se ocupado de você? O que eu vejo aqui é que você se ocupa muito dos outros, você faz para os outros, você faz, e quando percebe já não está aguentando mais. E aí você quer abrir mão de tudo, quer largar, quer mudar de caminho, mas na realidade você precisa descansar e observar esse padrão que você tem de estar sempre fazendo tudo para todo mundo, né? Uma oportunidade muito bonita chegando, tá? Isso tende a mudar, de você fazer o novo, de você esvaziar a sua taça, esvaziar esse coração, né? E criar algo que realmente deixa você feliz, que vai deixar você preenchida, sabe aquela coisa que a gente, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, porque é algo que não cansa, é algo que a gente faz com o coração, é algo que a gente se dedica e tá feliz por se dedicar àquilo, né? E o pendurado vem reforçando que para daqui em diante você precisa realmente mudar essa visão,
de mundo que você tem, né? De achar que precisa fazer tudo para todo mundo. Em que momento isso ficou gravado na sua memória, no seu coração, no seu corpo, né? De que para ser amada, de que para ser vista, você precisa estar agradando todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, ficando exausta e não cuidando de si mesma, e não realizando para si mesma, né? Trabalhando naquilo que você ama, fazendo aquilo que você gosta, tá? Então, vou pedir aqui um desafio, aqui, desafio, 10 de espadas. Um 9 de paus no início da leitura e um 10 de espadas como desafio, eu não sei como é que você está aguentando, como é que você está segurando a onda, como é que você está aguentando continuar assim. Isso é muito sério, porque daqui a pouco você pode ter uma estafa, você pode desenvolver alguma doença, você, né, no corpo, na mente, você pode desenvolver algo, porque realmente é uma leitura, são situações, né? A leitura me mostra uma situação que você está vivendo, o que você vinha vivendo, até muito pouco tempo, talvez você esteja começando a perceber isso, e se não percebeu, por favor, né, que essa leitura te traga essa clareza, essa iluminação, essa consciência de que você realmente precisa mudar isso urgentemente. O 10 de espadas é aquele que já foi, assim, já deu, mas que agora vai começar a mudar, tá? Mas olha como você vinha, né, porque aqui não tem como piorar. Não dá para ser pior, entende? Não tem como ficar pior. Então agora tem que melhorar, tem que expandir essa consciência, tá? E como energia propícia, energia positiva que vai te auxiliar aqui. 9 de espadas. Está com 9 de espadas na energia positiva. Por favor, procure ajuda. Procure um psicólogo, vá fazer seus exames médicos. Eu vou tirar mais algumas cartas aqui para você, do baralho cigano, porque realmente eu fiquei preocupada, tá? Você tem que se cuidar. Você vai entrar assim, você está numa exaustão que não tem condição. Clarifica para mim esse 9 aqui, como é que tá isso? Virou o cigano, apoiando a força positiva. Então tem alguém que pode te ajudar, isso pode ser um médico, isso pode ser um amigo, isso pode ser alguém que vai te trazer aqui o cavaleiro, mais uma vez, um homem, uma pessoa aqui trazendo auxílio para você. Caíram 2 cartas tortas aqui, eu não considerei, tá? Considerei só o cavaleiro, que foi o que virou mesmo. Então procure ajuda, porque vai ter gente realmente para te ajudar. Isso aqui me confirma que você tem que procurar ajuda realmente. Não é saudável continuar nessa situação. Não é possível continuar da forma que você está. E a oportunidade tá aqui, é agora. Essa carta saiu no seu presente, no seu momento presente. Então, ela está aqui, à sua disposição. Você só precisa mudar o seu comportamento, mudar o seu ponto de vista para a situação. Você não precisa fazer tudo, agradar todo mundo para ser aceita, para ser benquista, tá? Antes de tudo, você precisa amar a si mesmo, e isso é o mais importante de tudo. Não deixe que essa situação faça você sucumbir. Se cuida, se tiver férias para tirar, tira férias. Se você não trabalha, presta atenção se isso não é que você está prestando atenção demais dentro da família, cuidando de todo mundo e não cuidando de você, deixando você, sua saúde, os seus hobbies, as coisas que você gosta de fazer para um segundo plano, para honrar a necessidade de outras pessoas, ao invés de honrar primeiramente a sua necessidade. Tá bom? Esqueci a porta aqui aberta, vou fechar. Espero que não tenha vazado barulho para vocês. Acho que não.
Mas assim fica bem mais silencioso. Me desculpem caso tenha ficado um barulhinho chato aí, tá bom? Uma mensagem final. Vou tirar com o tarô Sufi, que é um tarô lindo, maravilhoso, mas é muito grande, então eu tenho um pouco de dificuldade aqui de mexer com as cartas. Vamos ver como mensagem final que vem aqui do tarô Sufi. Para quem escolheu a Agatha Pink, pulou aqui. Filho de espadas, é o cavaleiro de espadas. Então, rapidamente, há uma possibilidade de você recuperar a sua sanidade, a sua saúde, por que não dizer assim, porque quando a gente está muito cansado, quando a gente está exausto, quando a mente está fervendo, a gente não consegue pensar, a gente nem rende, então às vezes a gente nem está fazendo tanto mais porque não tem mais capacidade, mas está exausto, está exaurido, está esgotado, né? Então aqui como conselho final, preste atenção em tudo isso que eu acabei de falar para você, vá em busca de ajuda, se olhe, se cuide, porque rapidamente você consegue se restaurar, tá? Graças a Deus pra gente se adoecer demora muito mais do que a gente se recuperar quando a gente consegue prestar atenção e olhar para isso e cuidar disso antes que a coisa degringole, tá bom? Tarô dos anjos, dos arcanjos, né? Vamos baralhar um pouquinho, senão o pessoal acha que é marmelada. Deixa eu dar uma embaralhadinha aqui mais séria, né? Qual a mensagem dos arcanjos para quem escolheu a pedra Ágata Rosa? A gente comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer, para a gente levar mais consciência, mais luz para uma quantidade maior de pessoas. Quanto mais gente com luz, com iluminação, com consciência, melhor. Aê, pulou seu arcanjo. Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, anunciador. Então vai estar falando pra gente aqui sempre de alguma mensagem falada, escrita, né? Que foi o anjo que anunciou a Maria que ela ficaria grávida, que ela carregaria no ventre do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, escrita criativa. Reserve um tempo para os seus pensamentos em um jornal, ou escreva um artigo ou um livro. Na verdade, eu vejo mais isso aqui, se quiser printar, porque é lindo mesmo, copia a gente lá na outra rede, tá? Marca a gente, aí na outra rede é Uma Luz Tarô e Terapias, aqui é Uma Luz Tarô. Que a gente tem também o nosso outro canal, que é Uma Luz Terapias, onde eu falo sobre reiki, apometria e todo o resto, tá bom? Voltando aqui, é importante você colocar no papel, né? Para, respira, senta, tira um momento, põe no papel o que você está sentindo. Põe no papel o que está na sua mente, o que tem ocupado a sua mente, o que tem ocupado o seu coração. E observa isso, leia para si mesmo, para entender. Porque às vezes a gente está vivendo, a coisa está acontecendo e a gente não para prestar atenção. Quando a gente coloca no papel, a gente olha e lê, a gente até se assusta de ver tanta coisa que a gente está ali fazendo contra a nossa própria, não é contra a nossa própria vontade, é contra nosso próprio coração, contra a nossa própria alma, né? A nossa vontade de alma, a nossa vontade de coração ali, que a gente vai deixando de lado, tá bom? Então põe no papel que essa escrita ajuda bastante. E por que não? Isso pode virar, sim, um livro, isso pode virar, sim, um artigo, isso pode virar, sim, um blog, né? E se conectar com outras pessoas. E aí você, através dessa escrita, exercer a sua criatividade, tá bom? Gratidão, pessoa de luz, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal. E se você vai continuar comigo, vamos seguir para a leitura de número 2, a leitura para quem escolheu a pedra Ágata Verde. Se não, um beijo, fiquem com Deus, muita luz. Então você que escolheu a pedra Ágata Verde, leitura de número 2, vamos ver o que o tarô tem para falar com você, o que os seus mentores, os seus guias
vão falar para você através do tarô. Baralhar um pouquinho mais aqui, na frente de vocês. Agradecendo a audiência, os comentários, os likes. Você que ainda não deixou seu like, deixa o seu like. Ajuda o canal a crescer, a espalhar mais luz aí para esse mundo, tá bom? Por gentileza, tarô. 6 de ouros. Mais 2, por gentileza. Valete de ouros. Você tá uma energia aparentemente bem focada. Você quis virar e não virou. Eu só vou olhar qual que é. Vamos continuar. Ela não virou. Agora voou longe, mas foi. Legal. Um rei de espadas. Interessante e importante. Você sempre muito preocupado, né? Você, uma pessoa que tá sempre ali colaborando, doando e doando fisicamente, tá? Se não em dinheiro, realmente, você doa seu tempo, você faz trabalho voluntário, você faz tudo para todo mundo. E aí tá ficando um pouquinho desequilibrada essa questão de você construir o seu próprio patrimônio, tá? Mas nunca falta, né? O dinheiro nunca te falta. Você tá sempre, você tem sempre o suficiente para você, né? Se tá bom assim, não vejo uma necessidade de mudança, tá? Mas tem oportunidade, mais uma vez, de ganhos chegando para você. Então, não é uma questão de que você doa e fica totalmente sem. Você sempre tem o suficiente para você. Mas você fica nisso. Você não evolui, né? É o suficiente, mas você não dá o passo além. Então, dá para pagar o aluguel, dá para pagar a alimentação, mas está sempre ali no aperto, digamos assim, no limite, se não no vermelho um pouquinho, tá? Vamos ver aqui a energia negativa, energia, o desafio, né, que você tem. Você se preocupa muito, tá? Tem aqui o Reis de Espada também, que eu não tinha colocado para você, mas você se preocupa muito, muito, muito. Existe essa necessidade de você dominar a sua mente, tá? Parar de ficar pensando nas agruras do mundo, nas desgraças do mundo, nos que não tem tanto quanto você. Tô pedindo para você virar egoísta? Não, tá? Porque eu mesma faço meus trabalhos voluntários, eu sou apômetra, toda semana tô lá com um grupo que eu atendo, ajudando com o meu tempo, com a minha energia, com o conhecimento que eu tenho dentro da área, de uma forma voluntária. Ajudo em outras causas, então assim, não vou ficar falando aqui tudo o que eu faço, porque não vem ao caso, mas só para dar como exemplo de que não é egoísmo, tá? Mas a gente precisa pensar na gente também, né? Então, eu sei muito bem como é que é isso, é aquela coisa da mente, como é que eu vou desfrutar, né? Sendo que existem outras pessoas que precisam tanto. A questão é, você merece, você pode também, você não precisa doar tudo, você não precisa doar tanto, porque você sente falta. Se você não sentisse, se você tem a vocação de doar tudo, e isso não fazer com que você se sinta em débito consigo mesmo, não se sinta, poxa, gostaria tanto de fazer tal coisa, mas não posso, não tenho dinheiro, não me permito, porque o outro tá sofrendo e eu tenho que dar, tenho que doar, tá? Então, aí você está no sofrimento e gera uma energia ruim para você e para os outros, querendo ou não, porque você tá ajudando, mas isso tá te fazendo falta,
Não é que isso está te fazendo falta, deixando você não comer, mas isso te faz falta de viver plenamente a sua vida. Dá para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, escreve aqui, tá bom? Vamos lá. Energia positiva. Cinco de copas. Você realmente sofre nessa situação. O que significa que você tem que olhar para todas as outras possibilidades. Você tem que olhar não pelo que você não consegue fazer, mas pelo tanto que você já faz. Não se cobre tanto, não se martirize tanto. Final do deck aqui, ó, 8 de espadas. 8 de paus, desculpa. Tá? Espiritualidade cuidando da situação, movimentos rápidos, as coisas podem acontecer de forma diferente. Você não precisa se sentir mal dessa forma, porque não deu tudo, porque o pouquinho que sobrou você foi passear. Permita-se a ter prazeres deste mundo, prazeres materiais, faz parte da nossa existência aqui. Quero uma carta do baralho cigano, por gentileza. Aqui. Os caminhos. Você consegue, você pode seguir. Você vai seguir. O caminho de todo mundo tem algumas dificuldades, mas você não precisa se ater a essas pequenas dificuldades, tendo que na verdade quem está criando essas coisas é você mesmo, né? É esse seu pensamento aqui. Tem muitas pessoas aqui, né? Tem muita gente aqui. Você se preocupa muito com todo mundo. O mundo vai continuar bem, mesmo que você se permita aproveitar a sua vida. Tá bom? Vamos de mensagem dos arcanjos, tá? Uma mensagem de fechamento dos arcanjos para você. Vamos lá. Para quem escolheu a pedra ágata verde. Gente, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal e ajuda a gente a espalhar mais consciência, mais luz. Tá? Nosso canal não fala só de previsões, fala também de previsões, mas como você pode ver, a gente traz consciência, a gente traz as energias que estão à disposição no momento para você tomar as melhores decisões. Então, que arcanjo mais lindo! Arcanjo Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, como bênçãos ocultas que você logo entenderá. Ou seja, tudo no planeta, tudo no mundo está como deveria ser. O sofrimento só existe porque o todo permite. Se quiser dar um print, ver se eu consigo tirar o reflexo da luz aqui. Não ficou muito bom, não. Aqui, não. Assim talvez. Se quiser dar um print, postar na rede aí e quiser marcar a gente, é @almaluztaroterapias, tá? Marca que eu reposto, tá bom? Então tá tudo como deveria ser. O todo permite que o sofrimento exista por um motivo. Não estou dizendo que a gente não deva ajudar o seu irmão, mais uma vez, os nossos irmãos, mais uma vez. Tem sim que amar o próximo como a nós mesmos, mas como a nós mesmos, né? Então, as coisas têm uma sabedoria maior do que o que a gente entende. Tudo está bem, exatamente como deveria. Bênçãos ocultas acontecem. Compreendido? Espero que tenha
sido luz para você que escolheu a opção de número 2. Então, vamos seguir agora para a opção de número 3. Gratidão, fiquem com Deus. Se você vai me acompanhar, vamos lá. Se não, um beijo e até a próxima leitura. Então, a leitura de número 3, você que escolheu a pedra ágata roxa. Para você, eu vou começar com o tarô Sufi. Acabei de receber esse tarô, é lindo, maravilhoso, mas ele é grande, é difícil de lidar com ele, então um pouquinho de paciência, tá? Enquanto isso, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, trazer mais consciência para o mundo, mais luz, não é mesmo? Afinal, é disso que se trata esse canal, de trazer consciência, luz. O tarô faz previsões, mas acima de tudo, ele serve para a gente se compreender, para a gente trazer mais consciência e poder olhar para a nossa vida de uma forma mais correta, de uma forma mais consciente mesmo, né? E fazer as melhores escolhas dentro do que a gente tem à nossa disposição. Então vamos lá, tarô, por gentileza. Opa! Esse aqui é o Rei de Copas. É lindo esse baralho, gente. Mais duas, por gentileza. Bem grande. Lá. Por favor, mais uma. 6 de copas. E a rainha de paus. Você é uma pessoa, você está num momento, vem de um momento onde você realmente está com as suas emoções muito dominadas, assim, você tem uma consciência das suas emoções muito grande, você é uma pessoa que consegue dominar as suas emoções, você não é dominado por elas, mas sim, você domina as suas emoções, né, e você neste momento, se não estiver, vai entrar num momento que você está se conectando com quem você era, com as suas versões anteriores, né? Uma cura acontecendo na sua fase de criança, na sua fase adolescente, em toda a sua estrutura, né? Sua estrutura criança, sua estrutura adolescente, sua estrutura adulta. Então, você com as emoções muito bem trabalhadas, você com as emoções muito equilibradas, né? Porque você sente, mas você não se entrega a esse sentimento sem passar pela ponderação. Né? Você é uma pessoa que tem isso e você tem a espiritualidade te auxiliando nisso. Né? Eu posso falar até aqui de uma mentora, de uma ancestral que te acompanha nesse trabalho, que tem te ajudado nesse... Não é uma limpeza, é como se você tivesse mudando de fase. Sim, porque você se conhece mais, você conhece as suas emoções, você está trabalhando, você está movimentando, está transmutando essas emoções, tá? E com certeza, tem aí uma mentora que está muito próxima de você nesse momento, te auxiliando com isso. Desculpa, gente, a rinite, devia ter trazido um lencinho para deixar aqui. Vamos ver então aqui que energia chega como desafio nesse momento. Quase virou, mas não virou, não vou considerar, tá? Mais uma, por favor. Tá difícil, né? Se não pular, eu vou pegar, tá? Vou tentar mais uma vez. Pulou. Aqui. Um 5 de ouro. O desafio é você entender que realmente você não está sozinha, não está em falta, né? Não está
não está desamparada, não foi abandonada, porque existe a espiritualidade aqui com você. Então, o desafio é você entender isso, porque é um momento muito profundo. Então, em alguns momentos, olhando para o passado, olhando para as situações que aconteceram, você pode sentir esse abandono, essa tristeza de o que eu vim fazer aqui, não estou no lugar certo, né? Estou na família errada, sabe? Aquelas coisas assim, ou aquela pessoa, minha mãe, meu pai, sei lá, não olhou para mim como deveria, não olhou para mim com o carinho que eu queria, porque você está trabalhando essa emoção, né? Mas você não está só, você sempre esteve amparado, tá bom? E você está realmente se tornando esse rei de copas que tem o domínio das suas emoções, tá? Porque você vai entender as situações. E qual é a força positiva que acompanha esse momento? 10 de espadas como força positiva. Ou seja, isso aqui tá preocupante, tá? Então, o positivo veio reforçar o negativo, na verdade. É tudo coisa da sua cabeça, essa sensação de abandono que vem desse passado. Não que não tenha acontecido, mas a sua mente estava fazendo você remoer tudo isso, você acreditar nisso tudo. E você está justamente passando por esse momento para se tornar esse rei de copas. Então, é um trabalho que não está sendo fácil, que não está sendo, porque não é para ninguém, né? Mas você está fazendo, você está prestando atenção nesses insights que você tem, né? Nessas intuições que chegam, nos sonhos, de repente, com o passado, com situações do passado, com pessoas do passado, com lugares onde você morou, talvez, no passado, e que traz essas lembranças à tona, tá? E aí você vai passar e vai realmente dominar tudo isso. Mas nesse momento pode estar sendo um pouquinho difícil. Se conecta com a sua espiritualidade, faz as suas orações dentro do que você gosta, do que você se conecta, né? Acender velas, enfim, chamar, pedir por ajuda. Na hora que vai dormir, pede a tranquilidade, pede proteção, pede esclarecimento, para você conseguir passar de uma forma mais tranquila, tá? Mas está acabando, tá? Você está transpondo isso, você vinha dessa forma, né? Mas isso é o que você está trabalhando, é isso aqui, né? O abandono, o pensar nisso, pensar nesse passado como uma falta e não como algo que te nutriu, né? E você vai transpor tudo isso, você vai chegar do outro lado como um rei de copas, como alguém que dominou tudo isso, entendeu as situações, entendeu os motivos, entendeu que não era exatamente como você, né? Que as coisas foram como foram, porque, enfim, as pessoas foram como elas poderiam ser naquele momento, né? Vamos trazer uma mensagem final dos arcanjos para você. Vamos ver o que eles têm aqui, por gentileza. Mensagem dos arcanjos para quem escolheu a pedra de ágata roxa. O arcanjo Jofiel. Paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e paciência. Então, tudo isso realmente, né, essa vontade de ter o esclarecimento sobre tudo isso que você está enfrentando no momento, você vai tá chegando, mas tenha paciência porque é um processo, tá bom? É lindo esse anjo. Se você quiser fotografar essa mensagem, colocar lá na rede vizinha,
pode marcar a gente que a gente reposta a Uma Luz Tarô e Terapias, tá bom? E é isso, gratidão imensa, muita luz, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal, ajuda a gente a espalhar essas mensagens, mais consciência para o mundo, significa que a gente está fazendo a nossa parte para tentar mudar um pouquinho tudo isso aqui, é o que cabe a nós, não é verdade? A gente faz um pouquinho cada um e tá tudo certo, tá bom? Gratidão enorme, te vejo na próxima leitura, fiquem com Deus, gratidão.